Olá, amigo professor. Aqui é o professor Edilson Tomás de Souza, professor de projeto de vida, e gostaria de compartilhar com os nobres colegas algumas dicas de atividades que você pode estar trabalhando, né, no componente curricular projeto de vida. Então, uma primeira dica seria a gente trabalhar a cápsula do tempo. E aí você pode trabalhar tanto de maneira presencial, né, construindo a cápsula do tempo com os estudantes, solicitando que eles produzam, de certa forma, uma carta, né, para o seu eu do futuro. Ou você também pode estar produzindo essa carta junto com os estudantes, né, eles produzindo essa carta, utilizando o site, né, www.futurime.org, onde você pode fazer essa carta, produzir essa carta de maneira virtual. Né? É uma dica. Temos também uma segunda dica, uma atividade que você pode estar produzindo, né? Quem sou eu? E aí o estudante pode estar criando um avatar, né? Com suas características. E aí ele vai pensar bem, né, nas suas características, da sua fisionomia, né, do seu rosto, né, quais são os seus caracteres, né, que ele mais se identifica, né, as características que ele mais identifica, e aí ele constrói esse avatar. E aí a sugestão é o professor utilizar o site avatarmaker.com, né, .com. Lá você vai, é gratuito, né, online, o aluno você pode orientar ele nessa construção. Uma terceira atividade, gente, seria o estudante criar, né, um perfil próprio, né? Seria criando um perfil. E aí o professor pode estar com a turma, né? Se ele está fazendo essa aula online, ele cria esse perfil utilizando o Jamboard, né? Então é uma atividade muito interessante, interativa. Uma quarta sugestão seria a nuvem dos sonhos e desejos. Então ele pode estar utilizando o Mentimeter e aí lá ele escrever, né, palavras. O professor pode estar solicitando que ele escreva alguns dos seus sonhos, né, alguns dos seus desejos em projeto de vida, ou então para esse ano de 2022, né, como ele vê o seu projeto de vida, quais são os seus sonhos, né, quais são os seus desejos. Uma quinta atividade seria a produção de narrativas de vida, né, onde o aluno vai falar sobre ele. E aí o professor pode estar utilizando também a ferramenta do Google Slide, o Jamboard e também alguns livros editáveis, né, em PowerPoint. A gente tem aí muitos materiais de livros, né, editáveis que o aluno pode estar escrevendo, salvando aquilo no modelo de PDF, né, tipo um e-book. Ele pode também estar utilizando aí o Canva para produzir esse material, né, muito interessante. Uma sexta atividade, você pode estar trabalhando a questão das emoções, né? Nós sabemos que trabalhar as competências socioemocionais são muito importantes dentro do projeto de vida. E aí eu sugiro que você pode estar trabalhando com roletas interativas, sejam elas feitas em PowerPoint, né? Ou também trabalhar com o Wordwall, né? Você pode estar utilizando as roletas online. E também uma outra atividade que nós trabalhamos em projeto de vida são valores, né? E aí você pode estar trabalhando com os estudantes a questão dos valores positivos, os valores negativos, a construção de valores, né, no seu projeto de vida. Aí você tem como ferramentas roletas interativas em PowerPoint. Pode também se utilizar o Wordwall. Eu sugiro também a confecção da rosa de valores, né? O professor, se é numa aula presencial, ele pode estar construindo essa rosa com os próprios estudantes, né? Levando as pétalas e os estudantes construindo, né? Colocando esses valores e aí eles montarem a rosa de valores. Uma outra atividade que a gente vai intitular número 8 seria o diário, né? O estudante construiu o seu diário. Quem sou eu, né? E aí ele podia utilizar o Padlet, né? E outros livros, né? Em PPT editáveis. A ferramenta Padlet, ela é importantíssima porque ele pode estar utilizando aí imagens, vídeos e aí fazer toda uma narrativa, né, sobre a sua história, ou seja, criar, né, narrar a sua própria história, contando quem é ele, né, suas características e mais. Uma nona sugestão seria
montar, né, um checklist dos sonhos para 2022, ou então um checklist de sonhos, né, no seu projeto de vida. E aí você tem como sugestões utilizar o PowerPoint editável ou até mesmo um material impresso, né, que eu vou estar disponibilizando aqui na descrição desse vídeo. Eu vou estar colocando esses materiais que vocês podem estar utilizando, né, para produzir essas atividades. Outra sugestão seria trabalhar dinâmicas, né? E aí eu sugiro uma chamada dinâmica da ilha. Através dessa dinâmica você pode trabalhar valores, né? Você pode presencialmente ou até mesmo de maneira online utilizar um material em que o estudante ele possa estar lá colocando, né, os valores, e aí você fazer uma reflexão juntamente com a turma sobre essa questão dos valores positivos, dos valores negativos, né? Que valores a escola, né, quer ensinar, né, para os estudantes, para a sua vida, né? Outra dica seria a roda da vida, né? Roda da vida também é uma atividade muito interessante que você pode estar trabalhando o estudante de maneira integral, né? Buscando todas as suas dimensões, seja social, profissional, financeira, espiritual, né? Saúde. Então a roda da vida vai permitir muitas reflexões acerca dessas questões. Outra sugestão seria você trabalhar a escalada de metas, porque a gente sabe que na construção de um projeto de vida nós vamos ter, né, que elaborar metas, vamos ter que traçar metas e acompanhar, né, o cumprimento dessas metas. Então pode-se pensar aí em utilizar o Google Slide, o Jamboard e também o PowerPoint, né? E aí você montar escadas, né? Ou montanhas em que aí o estudante possa estar colocando, né, quais são essas metas dele, o que é que ele pretende alcançar lá no final, no sucesso, né? Na conclusão do seu projeto de vida. E uma 13ª atividade que a gente propõe aí seria tipo o aluno falar sobre ele. Isso aí é muito importante. No projeto de vida, o professor tem que estar muito aberto a esse diálogo, né? E também fazer com que o estudante ele enxergue, né, no mediador, nesse professor mediador, aquela segurança, né, para que ele possa falar sobre ele, para que ele possa falar sobre os seus desejos, seus sonhos, suas expectativas, né, suas frustrações também. Então, essa atividade do quebra-gelo, ela permite que os estudantes eles realmente falem sobre ele. E aí você pode estar trabalhando utilizando roletas, PowerPoint, dados interativos, o aplicativo também o Wordwall, né? E como última sugestão aí de atividade, você pode pensar na faxina de valores. Você já trabalhou valores, então vamos pensar aí na construção de uma maleta, onde nessa maleta a gente tem aí vários valores. Valores positivos, valores também negativos. E aí, utilizando alguns textos, a exemplo, a bagagem, eu sugiro aí o texto A Bagagem, você pode estar refletindo com os estudantes sobre essa questão, né? E aí, fazer com que, né, ele reflita sobre essa importância de, no seu projeto de vida, ele sempre fazer aquela faxina, né? Essa faxina de valores. Então fica aí, amigo professor, algumas sugestões de atividades que vocês podem estar inserindo, né, nas suas aulas de projeto de vida com os seus estudantes.